Vocês estão vendo minha tela 100%? Sim. Ah, maravilha. Então tá bom. Bom, então abrimos março com esse super conteúdo falando sobre lábios, um tema que me agrada tanto falar. Esse foi um dos primeiros procedimentos que eu comecei a fazer dentro da harmonização. Então, em 2014, quando eu fiz meu primeiro lábio, não existiam muitas técnicas no mercado, não existiam muitas possibilidades de tratamento. As opções eram muito restritas. Nós tínhamos apenas agulha para trabalhar e dentro dos movimentos que nós poderíamos fazer também para entregar o resultado de um lábio, os movimentos eram restritos, porque o conhecimento específico da anatomia, das arteríolas da região, também era muito escasso. Nós não entendíamos muito bem todas as variações que existiam. Então, a nossa técnica era muito limitada e tudo isso evoluiu muito nos últimos 10 anos. Me apresentando um pouco, meu nome é Amanda, eu tenho como formação base a odontologia, estou terminando meu doutorado, era para eu ter defendido já em fevereiro, mas devido a alguns compromissos, devido a alguns contratempos, não defendi, mas ainda dentro desse primeiro semestre defendo, e todo o meu doutorado é voltado para análise facial, para planejamento, então boa parte do que a gente vai discutir, vai visualizar aqui dentro da nossa conversa hoje, é sobre planejamento, é sobre como planejar uma técnica de um lábio, é sobre como planejar a utilização de toda a quantidade de preenchedor que eu tenho na minha seringa para conseguir entregar um resultado satisfatório para esse meu paciente. Todas as vezes que eu olho para olhos e para boca, eu estou diante de uma pessoa, estou conversando com ela, o que eu preciso entender é que num primeiro momento, quando eu olho essa pessoa, as duas principais coisas que vão chamar a minha atenção são os olhos e a boca. Os olhos e a boca são o que nós temos de mais dinâmico dentro da nossa face. Eles são compostos por dois músculos esfincterianos que ficam fazendo esse movimento e chamando a atenção para essas áreas o tempo todo. Então, dentro dessa hierarquia da beleza, eu tenho, diante de um interlocutor, a percepção de primeiro enxergar os olhos, depois enxergar a boca, depois o nariz, depois os demais elementos da face, e por último, notar traços relacionados a cores mais específicas do cabelo da pessoa que está na minha frente, por exemplo. Então, aqui já é uma informação para você começar a entender a importância que tem de nós atuarmos com bastante maestria quando a gente pensa no preenchimento labial. Dentro desse mundo, onde os lábios não são apenas linhas, mas eles são considerados esculturas tridimensionais, é muito importante que a gente consiga executar um planejamento muito meticuloso, entendendo que o pincel, que é a nossa seringa, vai desenhar o sucesso de cada preenchimento que eu vou executar no meu paciente. Conhecendo um pouco mais sobre esse produto, que a gente vai ter a demonstração prática de como nós podemos utilizar ele, demonstrando uma técnica de preenchimento. Essa imagem que você vê na tua tela do lado direito não é a técnica de preenchimento que nós vamos executar na paciente que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, todo o passo a passo, toda a gravação de como essa injeção aconteceu. Esse é um planejamento de uma outra paciente, eu trouxe aqui de maneira ilustrativa, porque você pode, inclusive, se inspirar nesses movimentos de técnicas que foi realizado nessa paciente. Quando nós olhamos para o Revanesse Kiss, o que eu preciso entender é que ele é um produto que foi desenvolvido exclusivamente para o tratamento da região perioral e dos lábios. Como ele é um produto desenvolvido com essa indicação, nas próximas cenas eu vou explicar para você a importância de eu fazer escolhas de produtos que realmente sejam desenvolvidos para aquela área. Isso faz muita diferença, principalmente quando a gente conversa sobre lábios. Eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso, vai ficar um pouco mais claro. O Revanesse Kiss é fabricado pela Prolenium no Canadá. Hoje, ele é disponibilizado em mais de 70 países, então isso te dá muita segurança, entender que você tem um produto espalhado em várias regiões do mundo, sendo utilizado para uma área específica, e você tendo essa ferramenta aqui no Brasil para também poder utilizar para conseguir entregar os seus lábios com bastante excelência. O Revanesse Kiss faz parte de uma família de preenchedores dentro
do portfólio da Revanesse. Então, dentro do portfólio da Revanesse, hoje eu tenho preenchedores aplicados a todas as áreas da face. Eu tenho produtos aplicados para a região frontal, para a região malar, para a região temporal, específico para sulcos e rugas, produtos que têm uma rheologia extremamente adequada para eu trabalhar no terço inferior da face do meu paciente, principalmente quando eu quero construir ângulos e volume na região mandibular, que é uma região tão difícil a gente conseguir entregar isso. E a estrela da nossa aula hoje é o Revanesse Kiss, como você já sabe, que vai atuar dentro dessa região labial e região perioral desse paciente. Quando eu olho para a tecnologia dos produtos da Revanesse, a gente poderia fazer uma aula só sobre tecnologia que duraria aqui no mínimo 4, 6, 8 horas para a gente conversar. Mas como o nosso foco é mostrar clinicamente a performance do produto, é mostrar técnica, é mostrar o resultado dele numa paciente, eu trouxe um slide muito resumido para falar sobre essa tecnologia, para você entender os benefícios de fazer uso dela. Quando a gente olha para a tecnologia do Revanesse Kiss, eu preciso entender que ele tem partículas redondas, lisas e uniformes. E o grande impacto clínico que essas partículas redondas, lisas e uniformes vão me entregar é uma reação inflamatória reduzida, porque se eu tenho partículas que são mais lineares, eu desencadeio menos reação inflamatória. E qual que é a vantagem de eu ter menos reação inflamatória? É menos edema acometendo o pós-procedimento desse paciente. E isso faz muita diferença, muita, muita diferença. Quando você compara os produtos do portfólio geral da Revanesse, você tem partículas muito similares com esse primeiro círculo que está mais para a esquerda da tua tela, que são as partículas bem redondas, bem lineares que eu descrevi para você. Quando você compara outros produtos do mercado com esse portfólio Revanesse, perceba nos círculos que vão caminhando do meio da tua tela para a direita, como você tem partículas que são muito mais irregulares e como essas partículas mais irregulares, seguindo a analogia do processo inflamatório, da permeação de células nessa região, dificultam esse processo e podem ocasionar mais edema para esses nossos pacientes. Então, aqui é só um comparativo super ilustrativo para você conseguir visualizar isso e pensar em como é a partícula do seu preenchedor no momento em que você faz a escolha de determinada marca, de determinado produto para atuar na face do seu paciente. Conhecendo um pouco mais sobre o Revanesse Kiss. O Revanesse Kiss é um produto que vem com 2 seringas dentro da caixa. Então, eu comprei a minha caixa de Revanesse Kiss. O que vai vir dentro da minha caixa? Eu tenho 2 seringas de 1,2 ml. Ser 1,2 ml me traz tantos benefícios e eu vou explorar isso com você já na sequência. Você vai entender o porquê que isso é tão importante. E vem 4 agulhas 27G de 13 milímetros. Cada seringa vem acompanhada de 2 agulhas, totalizando dentro da caixa essas 4 agulhas. A concentração de ácido hialurônico que vem dentro do Revanesse Kiss é 25 miligramas. Isso é muito sólido quando eu comparo com outros produtos que são, eu não vou falar específicos para a região de lábios, porque nós não temos outros no mercado em grande número indicados específicos para essa região. Eu tenho portfólios de outras marcas, os quais eu acabo utilizando para lábios, mas não com essa indicação específica. Quando eu olho para esse portfólio de outras marcas que tem indicação para utilizar em lábio, uma indicação que não vem escrito dentro do informativo de uso do produto, mas nós utilizamos de maneira geral no mercado, eu não tenho nenhum outro produto que tenha essa concentração de 25 miligramas. E essa concentração de 25 miligramas vai ter um impacto muito grande relacionado à durabilidade e todas as características de entrega que esse produto vai ter, que eu também vou te falar e vou te mostrar. Você vai poder ter a oportunidade de ver isso através da injeção que você vai acompanhar. Quais são as vantagens, então, de você escolher produtos que têm 1,2 ml dentro da seringa e vantagens específicas quando eu penso em preenchimento labial? Primeiro ponto, o volume adicional que vem, ou seja, esse 0,2 a mais que vem, ele pode ser utilizado para fazer refinamento de um lábio. Ou seja, se até aqui você é acostumado a trabalhar com um produto de 1 ml, a partir do momento que você tiver um produto de 1,2, você vai poder refinar muito melhor
os teus casos, construir alguns detalhes que antes você não construía. Segundo ponto, você tem mais flexibilidade no planejamento. 1 ml é muito pouco. Muitas vezes você precisa, exemplo, fazer uma construção de um levantamento na região de comissura. Com esse 0,2 a mais, você tem mais liberdade para poder planejar movimentos que antes você não fazia. Terceiro ponto de vantagem para você ter uma seringa de 1,2, você tem uma otimização de tempo e custo. Como assim otimização de tempo e custo? Imagina só, estou trabalhando com um preenchedor de 1 ml, faltou aquela cereja do bolo, faltou aquele refinamento que eu já falei para você. O paciente vai voltar daqui 15 dias para fazer um novo preenchedor, muitas vezes eu vou abrir e não vou usar nenhuma seringa inteira, vou usar um pouco dela. Vai me exigir uma nova sessão e vai encarecer esse tratamento para o paciente. Sendo que, com 1,2, numa mesma sessão, eu já otimizo tudo isso. Quarto ponto, eu posso fazer ajustes que não foram planejados. Em muitas situações, você planeja um preenchimento labial, executa ele, quando você finaliza, você olha e fala, aqui foi colocado um pouco mais de produto do que devia. Se você tem esse 0,2 a mais na tua mão, você consegue refinar alguma pequena assimetria, fazer um ajuste de algo que realmente não saiu como tão planejado ao longo do teu caminho. E o quinto ponto, satisfação de resultado. Todos os pacientes que fazem o preenchimento labial pela primeira vez, no momento em que ele faz o preenchimento labial dele, ele sai com um pouco de edema, esse edema reduz com 2, 3, no máximo 4 dias, esse edema já foi praticamente todo embora, e esse paciente fala, nossa, eu poderia ter preenchido com um pouco mais de produto, gostei, esse lábio estava bonito com esse volume. Então, eu ter esse pouco a mais me garante também mais satisfação de resultado, porque eu tenho mais produto para entregar o anseio desse meu paciente. E por que é tão importante eu escolher um produto que seja específico para a região de lábios, diante de um portfólio gigante que existe dentro do mercado? Primeiro ponto, eu garanto a dinâmica labial. O que é dinâmica labial? Lembra do meu primeiro slide, que os olhos e a boca são o que eu tenho de mais dinâmico na minha face? Se eu uso produtos que não são específicos para essa região, eles não vão conseguir entregar a dinâmica labial, ou seja, não vão garantir que eu tenha lábios com movimento, com naturalidade. Eles vão me entregar lábios que em muitas situações vão travar diante de um sorriso, vão parecer estranhos diante de uma fala. Então, o primeiro ponto de eu escolher produtos específicos é eu entender que esses produtos foram estudados e desenvolvidos para entregar essa dinâmica de lábios. Segundo ponto, eu tenho durabilidade otimizada. O que é durabilidade otimizada? Se eu tenho um produto que foi desenvolvido especificamente para a região de lábios, que está em movimento o dia todo, seja quando eu falo, seja quando eu mastigo, eu tenho um produto que foi testado diante de forças que incidem sobre ele, que são parecidas com a dinâmica de lábios. Ou seja, ele vai ter uma durabilidade melhor quando aplicado nessa região específica, comparado a produtos que não são específicos para aguentar as forças e todo o dinamismo dessa região. Terceiro ponto, eu tenho menor risco de formação de nódulos e irregularidades. Se eu tenho um produto específico para essa região, que aguenta essas forças, ele não vai se acumular diante de todas essas forças que vão sendo incididas e vai formar algum tipo de nódulo, que o paciente nos traduz clinicamente como bolinhas. Eu fiz preenchimento labial com um determinado profissional e fiquei cheio de bolinhas na boca. São nódulos. Esses nódulos, essas bolinhas podem surgir porque o profissional não fez a escolha adequada do produto ou usou uma técnica que não era indicada para aquele lábio. Então, isso, no resumo de todos os porquês de escolher um preenchedor específico para a região labial, se resume em segurança. Eu entrego muito mais segurança para mim, como profissional, não precisar resolver uma intercorrência no meio do caminho, e para o paciente, que vai ter um resultado muito satisfatório, sem precisar ficar voltando para dentro do consultório. E agora a gente entra nessa parte prática, porque o intuito hoje era ser uma live curta, uma live rápida, uma live de no máximo 1 hora, para conseguir mostrar a execução de um lábio para você. Então, eu trouxe o planejamento de um lábio com Revanesse Kiss, utilizando a técnica do Orna Lips.
A técnica Orna-Lips, ela está em fase de publicação e é uma técnica onde nós utilizamos alguns parâmetros de avaliação facial do paciente para chegar no consenso de qual técnica nós vamos executar. E eu vou mostrar exatamente isso para você através de um vídeo de toda a parte prática, avaliando o paciente, planejando o caso dele e depois executando a técnica. Você vai poder aprender isso e observar toda a entrega que Revanesse Kiss teve durante esse planejamento para essa paciente em específico. Olá, eu sou a doutora Amanda Lopes e nós estamos aqui com a nossa primeira paciente do dia, que nós vamos realizar a aplicação do Revanesse Kiss, um produto específico para a região dos lábios, um preenchedor canadense que promete entregar muito resultado. Para que a gente consiga fazer a abordagem do lábio da Bia, que é a nossa paciente de 31 anos, nós vamos utilizar a nossa metodologia Orna-Lips. Dentro da metodologia Orna-Lips, nós temos uma ficha que nós seguimos todo o passo a passo de análise dessa paciente, para que daí sim nós possamos planejar qual